Exercício 2. No exemplo 2 da seção Limites de funções, uma introdução, trabalhamos com a função f de x igual a x2 menos 9 sobre x menos 3. Esboce seu gráfico e, fazendo uso dele, revise o significado de limite de x2 menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3 igual a 6. Pois bem, então temos f de x igual a x2 menos 9 sobre x menos 3, tá? Podemos usar o produto notável de sempre aqui no numerador. Ficamos com x mais 3 vezes x menos 3. E aí sobre x menos 3, tá? São duas expressões equivalentes. Temos problemas em ambas para x igual a 3. Ficamos com 0 sobre 0. Mas observem que para x diferente de 3, nós podemos realizar essa divisão, certo? De x menos 3 por x menos 3. Então podemos escrever que esta expressão é igual a x mais 3 para x diferente de 3, tá? Por que para x diferente de 3? Porque para x igual a 3, nós teríamos aqui 0 sobre 0, o que não tem significado, tá? Então veja, pense isto aqui como uma nova função. Vou chamar aqui de g de x, tá? Qual é a diferença entre esta função f de x aqui e esta função g de x? Elas são idênticas, exceto para x igual a 3. Para x igual a 3, g de x está definida, e g de 3 é 6, mas f de x não está definida para x igual a 3, certo? Mas, exceto para esse valor de x, elas são idênticas. Então, o gráfico de f de x é igual ao gráfico de g de x, retirado deste o ponto de abscissa x igual a 3. Vamos fazer isso, então. Vamos esboçar o gráfico de g de x e retirar dele o ponto de abscissa x igual a 3, e com isso nós vamos obter o gráfico de f de x, certo? Simples assim. Então temos aqui o eixo x, o eixo y, x igual a 0, y igual a 0. Este gráfico é super fácil, né? O gráfico desta função é super fácil de esboçar. É uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Para x igual a 0, temos y igual a 3. Então, vamos colocar aqui este ponto. E aí, para x igual a 3, por exemplo, temos y igual a 6. Certo? Vamos ver. Aliás, deixa eu mudar a cor. Vou usar uma outra cor aqui. Então, ok? Então nós temos aqui y, essa é a reta y, igual a x mais 3, certo? Veja, por enquanto, este é o gráfico da função g de x, tá? Como é que a gente torna isso o gráfico da função f de x? Retirando dele o ponto de abscissa x igual a 3. Certo? Como é que a gente faz isso? Colocando aqui uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta, ela indica que este ponto aqui, ele não pertence a este gráfico, certo? Pronto. Então, este aqui agora é o gráfico
de f de x, tá? E aí a gente pode, para evitar confusão, agora retirar esta equação desta reta, vamos dizer assim, tá? Pronto, é isso, gente. Então, a informação fundamental aqui é que estas duas funções, elas têm o mesmo gráfico, porque elas são equivalentes para x diferente de 3. Para x igual a 3, esta função não apresenta problema nenhum, esta apresenta. Logo, o gráfico desta é igual ao gráfico desta, retirado dele o ponto de abscissa x igual a 3, que a gente indica esta retirada do ponto por uma bolinha aberta. Tá? Então é isso. Agora vamos para a segunda parte da questão. Após esboçarmos o gráfico, vamos, fazendo uso desse gráfico, revisar o significado desse limite. Bem, fica claro, gente, que quando x tende a 3 pela esquerda ou pela direita, f de x tende a 6, certo? Se tomarmos aqui, ó, valores para x cada vez mais próximos de 3 pela esquerda, se fizermos x tender a 3 pela esquerda, nos aproximando de 3 sem restrição, o f de x será cada vez mais próximo de 6, também sem restrição. Também pela direita, se tomarmos para x valores cada vez mais próximos de 3, sem restrição, agora pela direita, o f de x será cada vez mais próximo de 6, também sem restrição. Ou seja, podemos fazer o f de x tão próximo de 6 quanto quisermos, fazendo o x suficientemente próximo de 3, tá? Mas não podemos fazer o x ser 3, porque esta função, f de x, não está definida para x igual a 3.